confio demais nas pessoas. E não que eu vou parar de confiar, mas hoje em dia eu já tomei tanto na cabeça que eu sou mais esperta na formalização. Então, um e-mail bem escrito e tá tudo bem. Mas eu não dou mais os passos acreditando. Antes eu falava assim, a gente anda e o chão vem. Sim. Só que às vezes o chão não vem. E aí a coisa é feia. Então, acho que o meu maior aprendizado que eu trouxe para baixo é... A pior decisão é aquela que a gente não toma. Então eu tomo. Erro, mas tomo. E formalizar os combinados, alinhar as expectativas de qualquer relação, funcionário, qualquer relação de pessoas, assim, pessoais. Então, o que você espera de mim? O que eu posso esperar de você? Perder não é perder. Investir tempo nesse tipo de discussão que a gente acha que é desperdício, né? Sim. Então, vamos sentar? Pode ser num bar, pode ser numa mesa de reunião. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, uma cofundadora de startups, e esse é mais um episódio do Projeto Venture, uma coprodução da Fisher e da Snack, que busca contar a evolução do empreendedorismo digital no Brasil e do ecossistema de startups. No episódio de hoje a gente conversou com a Dani Graicar. A Dani é formada em jornalismo. Aos 19 anos ela abriu sua agência de relações públicas. Desde então ela já criou outros 7 negócios, todos ligados a conteúdo, evento, marketing, social media. Criou lá em 2014 uma plataforma de SVA para operadoras oferecerem cursos no celular, que chegou a 5 milhões de assinantes em alguns meses, um crescimento exponencial. Ela foi fundadora da PROS, uma das principais agências do Brasil, e que atualmente ela lidera um time de 80 pessoas, e tem voltado ao empreendedorismo digital por meio da Ladas, que é uma plataforma para promover o crescimento econômico e social por meio do desenvolvimento de mulheres empreendedoras. Com a Dani a gente falou muito sobre risco, carreira, na formação dela, como é empreender, se ela já tinha pensado em empreender fazendo uma faculdade de jornalismo, e obviamente sobre diversidade, principalmente o papel da mulher no empreendedorismo. Tá muito legal o papo, espero que vocês gostem. Dani, obrigado por ter vindo aqui hoje, aceitar participar do nosso projeto. Pra gente começar, quando você começou lá atrás a cursar comunicação, você imaginava que dava para empreender de tantos jeitos como você empreendeu durante a sua jornada até aqui? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo convite da gente bater esse papo. Indo para a tua pergunta, não, óbvio que não. Eu despretensiosamente fui arremessada lá no empreendedorismo com 19 anos e abri uma agência de reputação, uma agência de PR. E acho que foi muito sob a demanda, né? Pelo pedido dos próprios clientes, que eu fui abrindo as outras agências nas outras áreas da comunicação. Então, na área de conteúdo, que foi a segunda, na área de endomarketing, que foi a terceira, eventos, social media e também brand PR. Mas não só porque os clientes foram falando, você poderia fazer isso também? E eu sempre, com a coragem de falar, vamos lá, vou fazer, vou aprender. Você sabe fazer isso? Não, mas eu vou fazer. E fui me cercando de pessoas que sabiam, né? Que poderiam me dar essa segurança. Mas perguntando no início, não sabia. Só sabia que eu queria ter um negócio que fosse meu. Isso desde pequena. E lá com 19 anos você já estava na faculdade? Tava. Eu abri a empresa, na verdade comecei com 17 e eu atendia o telefone no meio da aula, assim, as pessoas já davam risada, que chamava DMG, que eram as minhas iniciais. DMG, bom dia. Aí os professores já falavam, ai meu Deus, lá vai ela. E aí eu falava, já te ligo, estou em reunião. Aí eu desligava, continuava a aula e no intervalo eu fazia as ligações. Então comecei na faculdade ainda. Mas naquele tempo você, super jovem, e mesmo assim, os clientes, isso nunca foi um problema. Os caras olharam, pô, ela tá super jovem, tá na faculdade ainda, vai me atender. Acho que eu não ligava muito pra isso, mas óbvio que deve ter acontecido várias decepções, né? Quando eu chegava na reunião, cara, cadê o chefe dela? E acho que aconteceu mais declaradamente em alguns clientes, quando eu comecei a atender empresas em Porto Alegre e no Norte também. Então eu falava, não tinha call, né? Não tinha Zoom, Teams, então ninguém me via. Aí eu falava, aí quando eu chegava de avião, fulana tá vindo, a Daniela tá vindo, não,
sou eu, a Daniela. E com aquela carinha de menina, assim, até me fantasiava de mulher, mas a verdade é que eu era uma menina. Então, às vezes eu via, olha, teu sócio, tem um sócio, sempre no masculino, né? Você tem um sócio, o fulano tá vindo, você tem alguém do atendimento, assim, o homem do atendimento, aí eu... Mas eu fui levando isso. Acho que eu nunca parei para analisar o que tinha por trás daquelas perguntas. Hoje acho que eu faço um pouquinho mais de noção do que eles realmente estavam buscando. Mas acho que eu tinha uma autoconfiança, aliás, necessária, né? Para qualquer pessoa que empreende, que era uma autodefesa também. Então... eu me colocava, me jogava, falava. Então, às vezes, não me davam muita voz. Eu falava, bom, vou falar mais alto. Então. E aí, as pessoas começavam a me dar espaço na reunião. E acho que aquela desconfiança de que eu não seria... Aquela ideia de que eu não seria capaz, eu ia tirando um pouco do caminho. E depois as pessoas super se aproximavam. Mas acho que, à primeira vista, pode ter sido uma decepção para algumas pessoas. E você começou super jovem, você começou você? Ou você tinha uma sócia, um sócio, ou você falou, não, eu vou fazer e eu vou dando um jeito aqui? Com 17, quando eu era DMG, minhas iniciais, eu era sozinha. Com 19, eu convidei uma sócia para fazer parte, e aí a gente foi montando um timinho, né, de 4 pessoas, e entendendo o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. Então, a gente ia meio se descobrindo, né? Eu não gosto da parte financeira, mas eu gosto da parte comercial, eu gosto de atender os clientes. Então tá, então deixa comigo que eu faço essa parte aqui. E o louco é quando você abre um negócio, você acha que só tem 3 partes, né? Você acha que tem a parte comercial, produto e financeiro. E no fundo tem 200 partes. Então, aos poucos, cada parte que ia aparecendo, a gestão de pessoas. Sim. Você fala, de quem é essa atribuição? Não, deixar comigo que eu gosto mais de pessoas. Aí você começa a olhar e o financeiro se desdobra em vários financeiros também. Então, você começa também a ver quem fica com cada parte dentro disso. Então, eu fui aprendendo as disciplinas. Eu lembro até hoje quando o motoboy chegou e falou assim, faltou endossar o cheque. Eu lembro que eu fechei a porta, liguei pro meu pai e falei, o que é endossar o cheque, pai? Que eu não tô entendendo. A parte tributária. Eu olhava e falava... Então, quem cuida da contabilidade, por exemplo? Então, acho que foram aparecendo depois várias outras disciplinas e a gente foi se cercando ou de pessoas que pudessem ajudar ou assumindo. Então, deixa essa bucha comigo, essa aqui é sua. E também não era que nem procurar no Google, né? Que nem Nossa, não tinha Google. Tinha que ligar pro pai, pra mãe, pro amigo. Era mas realmente... Mas até você tá falando do pai, quem é a tua referência? Talvez uma referência que te deu essa segurança de 17 anos, falar, vou ter uma empresa e vou encarar o que for para encarar. Teve uma pessoa? Você sabe que outro dia até foi meu pai, mas eu cheguei um dia nele e falei assim, você nunca disse que era difícil. Aí ele falou, você nunca perguntou. E eu te avisei, quando você na faculdade resolveu abrir uma empresa, eu falei, filha, vai camelar um pouco mais, vai trabalhar mais para os outros. Eu falei, não, eu quero. Porque ele sempre fez parecer que era fácil. Então, ele é empreendedor, desde que eu nasci, né? Então, eu nasci numa casa em que era normal você empreender, mas ele nunca trazia os problemas, o dia ruim. Ele sempre falava daquilo de uma maneira muito envolvente. Então, tô trazendo um produto, e sempre foi ousado também. Então, nossa, eu fui para... meu pai é israelense e começou a fazer negócio com os americanos quando eu ainda era menina. Então, ninguém fazia negócio com gringo lá fora e tentava trazer produto. Então, ele começou a importar carro quando ninguém importava carro. E eu falava, nossa, que legal, ele traz carro. Aí começou a trazer produtos para construção civil, aí para indústria. E eu achava um playground da empresa. Ninguém entendia o que meu pai fazia, nem eu entendia. Porque tinha gente na escola, meu pai trabalha lá na Havaianas, meu pai trabalha no banco e tal. E meu pai trabalhava com produtos para indústria e construção civil. Não era sexy, mas ao mesmo tempo eu olhava aquilo e falava, é um playground. Isso aqui é muito legal, muita conquista. Ele lança produto e dá errado, mas ele lança produto e dá certo. E aquilo me deu, não sei se só a coragem, mas a ideia de que empreender era uma sequência normal na minha vida, assim, de que abrir um negócio, tanto que eu brincava com meu irmão, que tem 2 anos a menos, a gente brincava sempre de ter uma empresa. Então, assim, eu lembro que a gente abriu um banco desde pequenininho, uns 6 anos, era o Banco Sacosita, você saca e deposita. E a gente tinha o Sacosita e
E a gente criava marca, a gente contratava pessoas imaginárias, a gente tinha os talões de cheque que meu pai trazia, aquelas folhas que imprimiam verdinhas, né? Verde escuro e verde claro ali, aqueles papéis. Então, aquilo para nós era uma coisa, o que você vai abrir? Não você vai abrir, entendeu? Era o quê? Então a identidade, na verdade, dele se mistura com empreender, né? Você não consegue dissociar essa figura que é o teu pai, tua referência, com uma profissão. É ele empreendendo. E acho que só quando acho que eu fiz uns 30 anos, né? Comecei com 17, 18. E aí que eu comecei aí ele começou a abrir alguns receios, alguns problemas. Ele falou, acho que ela já tá na idade de saber algumas coisas reais. Né? E aí eu comecei a olhar e falar, nossa... então, primeiro, não sou só eu. Porque eu tinha esses medos e até, de certa forma, eu queria me provar também. Sim. Para ele, para as pessoas que falavam vai ser difícil. Então eu não dividia muito as mazelas, os erros, eu ficava muito guardando. Então esse peso, o sentimento de que as coisas dão errado, na verdade a gente fica meio guardando. Não quero que ninguém saiba, né? Deixa as pessoas terem essa imagem de que as coisas dão certo para mim. E acho que isso é uma coisa que hoje eu jamais faria. E quando eu pego alguém que é mais novo e que conta, eu falo, olha, dá errado para todo mundo, viu? Tanto que eu gravo, às vezes, algumas mulheres e eu falo, já pensou em desistir? E 100% respondem já. Yeah. E 90% respondem todos os dias. Nossa. Então, hoje acho que eu teria mais coragem, mais vulnerabilidade, até para bater um papo com meu pai e falar, já pensou em desistir? Eu tenho certeza que ele falaria, Dani, dezenas de vezes, entendeu? Então, mas acho que foi essa referência corajosa, que nunca se mostrou vulnerável, que talvez tenha me fantasiado também, não estou dizendo que é culpa dele, mas fantasiado um mundo fantástico do empreendedorismo, que tem muito de fantástico. Sim, então, tem muita sedução ali, tem muito frio na barriga, muita conquista, e acho que esse melhor do mundo do empreendedorismo sempre teve na minha casa. E o fato de ter sido um homem, o que você sentiu assim daí diferença na pele, como essas situações, e falar, pô, cadê o seu sócio? O que você viu que, putz, talvez não era a melhor referência ou não adequada ao teu dia a dia que você estava empreendendo? Então, eu não percebia isso. Para mim, era muito mais o DNA de ser filha dele do que eu ser mulher. Eu nunca achei que o fato de ser mulher poderia ser um problema. Acho que é uma ingenuidade até minha. Eu percebi mais quando eu fui comprada por uma empresa gaúcha em 2006 e o meu então sócio era mais velho, era um homem, super do planejamento, super conceituado no meio da comunicação. E aí eu comecei a ver que mudava um pouco o approach nas reuniões, a abertura para as reuniões. E aí eu comecei a falar, nossa, para ele as coisas são um pouquinho mais fáceis do que para mim. Mas eu nunca tinha achado que ser mulher era um problema, um impeditivo ou um fator de dificuldade maior. Eu achava que empreender era difícil. E ponto. Independente da minha idade, a loirinha que chega na reunião, que as pessoas... Ai, meu Deus, lá vai falar algum abacaxi, a loirinha. Então, isso eu não olhei. Muito estranho, assim. Hoje eu olho. Mas foi bom. Se eu tivesse olhado naquela época, se eu tivesse prestado atenção ou falado, ai meu Deus, não é pra mim, que eu acho que é o que muita gente faz, assim, putz, vai ser difícil demais, não vou dar conta, eu quero casar e ter uma família. Esse quero casar e ter uma família, acho que mudou um pouco a minha primeira profissão, porque eu sou jornalista. Eu trabalhei no fechamento do Estadão durante um tempo, e o fechamento do jornal era a última coisa, né? Então, era à noite, no bairro do Limão, fazia a primeira página na mão, não era no computador, era na mão. E eu saía de lá recém-tirada a carta, sabe, guiando mal. E eu saía do Limão e eu falava, como é que eu cheguei em casa, cara? Tipo, algum dia eu não vou chegar em casa. Assim. Mas isso depois de você ter a DMG? Não, foi antes. Foi meu primeiro estágio, assim. 16, 17 anos. Eu trabalhava na assessoria durante o dia e eu trabalhava no jornal fechando. Meu sonho era ser correspondente de guerra, trabalhar no jornal. Foi por isso que eu fiz jornalismo, pra viver uma guerra e fazer uma cobertura e viver uma grande emoção. Mas eu comecei a olhar e falar, cara,
isso acho que não é pra mim. Assim, o fato de eu querer ter uma família, aquilo pra mim era muito claro. Falei, trabalhar até meia-noite não vai combinar com ninguém. Assim, ninguém vai querer uma vida comigo. E isso eu logo percebi. E fui na faculdade perguntar que profissão que dá pra fazer aqui que combine com ter uma rotina diurna. Eu sou diurna, eu acordo às 5:30 da manhã e eu durmo cedo pra caramba. Então, não vai dar certo. E aí um professor falou, por que você não experimenta assessoria de imprensa, reputação, a parte... Falei, caramba, que profissão que é essa? Onde eu acho um estágio disso? E ele me colocou numa assessoria de imprensa no primeiro ano. E aquilo me abriu para uma profissão nova, né? E aí eu nunca mais saí. Então essa foi minha primeira mudança, assim. Antes da DMG, com 17 anos, você já tinha passado pelo Estadão e por uma agência. Eu tava ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não, e na faculdade, eu tava na faculdade. E a mensagem pro pessoal é mais fácil ter uma família empreendendo do que sendo jornalista. Tá vendo? Pra todo mundo que pensa em carreira. Mas aí veio, depois que eu abri a DIA, que era a agência de relações públicas, eu senti saudades do jornalismo. Foi aí que eu fui abrir uma de conteúdo, porque veio também a onda das revistas customizadas, dos portais, estavam nascendo os portais. Então eu falei, putz, que ótimo. Corporativamente, num horário decente, eu posso ter uma empresa de conteúdo minha. Eu dou o tom, eu decido o veículo, eu monto o veículo, eu contrato um time de alguém. E aí eu fui trazendo gente da Abril, gente do próprio Estadão, para criar uma editora. Então eu acabei realizando esse sonho de trabalhar num veículo, mas aí eram veículos meus, ou eu supria portais de comunicação com conteúdo e realizava essa veia do escrever. Assim. E a gente falou um pouco de família, de conciliar essas coisas. Como que é empreender? Como que é levar esse risco de empreender para casa? Tudo bem que não é o risco de um jornalista numa guerra, é um risco diferente. Mas como é viver todo dia com esse risco de seu negócio poder quebrar? Acho que é um peso para a família de alguém que empreende, não dá para negar. Acho que é um peso para quem está começando, é um peso para quem está no meio. Porque muitas pessoas não sabem lidar com o risco e não sabem lidar com a pessoa ao lado, com noites de insônia, perdendo, às vezes, os cabelos ali porque tá com medo de uma reunião ou porque tá com medo de não ter dinheiro no fluxo de caixa amanhã. Então, existem aquelas pessoas que amam correr risco, existem aquelas pessoas que não toleram um risco alto. Então, depende muito com quem que você tá. Se você tá... se teu parceiro ou parceira é uma pessoa que adora o risco, vai curtir junto com você. Mas não é normalmente o que acontece. Normalmente uma pessoa curte o risco e a outra pessoa quer o planejamento, a segurança. Então é muito difícil, porque para a pessoa entender que aquilo está valendo a pena, que aquelas rugas de preocupação, que aquela dor de barriga faz sentido, tem gente que fala, que sentido é esse, né? Pra que viver tudo isso? Então, eu no meu primeiro casamento, era bem a pauta. A pauta de você não estar em casa, é meu negócio. A pauta de você não conseguir tirar férias reais, né? Aquela férias que as pessoas CLT tiram, que desligam. O telefone não toca e eu nunca tirei. Então, assim, lógico que eu tiro férias, amo férias, viajo pra caramba, mas eu viajo pra estudar, ou eu viajo pra descansar, mas eu dou aquela ligada no fim do dia pra ver como é que estão as coisas, ou no início do dia. Então, não é um desprendimento total. E não é qualquer um que acompanha isso. Então, eu lembro uma vez meu ex-marido falou pra mim assim, você trabalha demais, você não tem tempo de ganhar dinheiro. E aí eu falei, talvez hoje eu até entendo um pouco do que ele estava querendo dizer. Ele fala, cara, eu vou pro futebol, eu faço não sei o que, eu conheço pessoas, eu uso o meu networking para acelerar o meu crescimento. Hoje faz sentido, mas naquele momento não fazia sentido. E eu sei também o peso de uma mulher forte em casa.
Isso era isso aí, eu não sei se é fácil para qualquer um, entendeu? Então, o peso, eu ter reuniões super interessantes, eu conhecer pessoas super interessantes, eu ter desafios grandes, eu sonhar grande, eu construir grande. Às vezes, tem muita gente que acaba se sentindo pequeno, o que nunca foi minha intenção, por exemplo. Minha intenção sempre foi, cara, vamos duplar, me ajuda. Mas como a gente acaba sendo treinado para não mostrar o lado vulnerável nem em casa, acaba que viver do lado de uma empreendedora não deve ser das top 10 coisas para um cara, entendeu? Então, o bom é que meu marido hoje já me conheceu desde pequeno, já entende o caminho, já entende o meu momento e a gente articula bem essas divisões. Então, pega as crianças, cuida disso pra mim, essa semana tá difícil, essa semana preciso de um tempo, e a gente vai se dividindo mais. Mas a cultura brasileira é uma cultura patriarcal, é uma cultura machista, é uma cultura extremamente em que a mulher, ela nasce propensa a cuidar. Nasce com as tarefas da casa delegadas a ela, assim, é muito natural, e a gente assume como natural, os homens assumem como natural, e ninguém questiona o status quo. Então essa é uma das coisas que eu mais questiono. Na minha casa foi assim, então minha mãe sempre cuidou da gente, sempre abriu mão dos sonhos, sempre foi melhor aluna, sempre teve um skill enorme, um potencial gigante, mas abriu mão do próprio potencial para amparar o crescimento do meu pai e cuidar da gente. Eu olhava para aquilo e falava, ela tá abrindo mão demais, ela abriu mão demais, eu não quero viver essa vida. Hoje eu falo, ela abriu mão, mas ela fez uma porrada de coisa para que tudo acontecesse lá em casa. Então, acho que a gente tem que sempre olhar esses lados, não estigmatizar, não estereotipar também, tentar encontrar o meio, né? O caminho do meio. Hoje eu busco o caminho do meio, meu Deus do céu. E você acha que tem uma diferença na percepção de risco entre homens e mulheres? Tem. Pelo que eu acho, tem. Eu acho que a mulher, ela já se sente, só de estar trabalhando e estar performando, já sente que está fazendo mais do que a sociedade espera. Assim, já sente, de certa forma, com todas as que eu converso, meio que no lugar errado. Puta, tô trabalhando, não tô com meu filho, tô faltando. Aquela culpa que a gente tem de, putz, não consigo estar o tempo todo. Eu tava vindo pra cá, meu filho ligou e falou, mãe, você pode me pegar, por favor, que eu preciso fazer um trabalho na escola? Não. Assim, não, eu tenho um compromisso aqui e você vai esperar mais 2 horas aí no clube e daqui a 2 horas eu te pego e você faz a lição depois. Qual que é o nome do seu filho? Thomas. Thomas, eu vou liberar sua mãe o mais rápido possível para eu te buscar. Mas essa resposta, há uns 5 anos, eu ia morrer por dentro. Sim. Porque eu ia falar, meu Deus, eu tô faltando e coitado, ele tá pedindo pra estudar. E eu não posso liberar ele pra estudar, ele tá sem o computador e tal. Mas hoje em dia, primeiro, ele tá acostumado. Ele falou, beleza, mãe, então eu vou jogar tênis e aí eu te espero na porta daqui a 2 horas. Nada mal também, né? Também, tá tudo bem com ele, entendeu? Tá no clube, não tá na calçada chovendo. Então, mas às vezes, então tem esse sentimento de estar no lugar errado, de estar faltando, de estar dividido. E quando você começou a perceber que tudo bem você fala não? Eu sempre tentei ser perfeita em um monte de coisa. E isso é muito frustrante. Porque eu fui percebendo nas falhas que não dá. Não dá pra ser a mãe perfeita, não dá pra ser a esposa perfeita. Acho que quando eu me separei eu entendi um pouco os pratos caindo, assim. E eu falei, mas tava tudo bem. Então, você começa a entender que às vezes não tá bem pro outro, você começa a querer se interessar mais, alinhar expectativas e eu faço um exercício diário de presença presente, sabe? Eu desligo e eu estou. Então, não vai dar. Tenho sempre 3 coisas à noite pra fazer. Eu falo, bom, que nem hoje eu falo, putz, tem um curso que eu me matriculei das 7 às 10h30. Sofro. Queria estar dormindo. Onde você gostaria de estar? Dormindo. Mas me matriculei, agora vamos até o fim. Sim. E vamos fazer. E as crianças chegam, eu tô no curso.
Mãe, eu tô com fome. A comida tá ali. Tipo, é isso, mas eu vou compensar. Então, eu comecei a estudar e a criar algumas ferramentas minhas de gestão do tempo, que acho que é uma das coisas que eu mais aprendi e eu mais faço questão de ensinar, principalmente mulheres, que é a gestão do tempo. E a gestão do tempo tem ferramentas, né? Pra gente, por exemplo, eu pinto a minha agenda. Minhas amigas todas acham engraçado. Eu também. É meio freak, né? Mas eu pinto a minha agenda. Então, eu tenho algumas empresas, eu pinto cada uma com uma cor, eu pinto meus filhos com uma cor, eu pinto meu marido com uma cor, eu pinto meu tempo. Eu não abro mão do meu tempo. Então, de manhã eu acordo, é o meu tempo. Eu pinto ele com uma cor, eu consigo olhar a minha agenda e entender onde eu tô faltando, onde eu tô sobrando, e eu aloco, eu cuido muito dela. Eu não empresto a minha agenda, eu cuido com muita disciplina. Isso, por exemplo, me deu uma calma. Que você foi aprendendo com o tempo. Isso. Acho que faz uns 5 anos. Na verdade, eu vou te falar, eu tive um burnout, o início de um burnout, e eu fui numa consulta libertadora. Cara pra danar, mas que valeu cada centavinho. E o médico falou pra mim assim, depois de 1 hora falando minhas rotinas, meus problemas, ele me deu uma receita médica que tava assim: marcar segunda-feira de manhã uma coisa que você ame fazer. E eu, segunda-feira, ia pra Porto Alegre. Fazia anos, né? E aí, eu falei, cara, o que eu gosto de fazer? Eu não sabia nem... Tipo, eu não sabia dizer o que eu gostava de fazer. Isso é um perigo. Você estava tão imersa nas obrigações. Eu estava tão no looping. Segunda, tem que fazer reunião financeira. Quem quer começar a segunda fazendo uma reunião financeira? Bom, eu não. Sim. E aí eu falei, vou jogar tênis segunda. Vou jogar tênis segunda-feira de manhã. Me matriculei num jogo de tênis, cancelei qualquer avião. Falou, você está proibida de viajar. Cancelei qualquer avião e comecei a viver uma nova vida. E essa vida me tornou mais produtiva. E o domingo ganhou um sentido muito legal. Eu amo domingo, porque segunda eu tenho jogo de tênis, 2 horas de jogo de tênis. Amo sábado, porque amo domingo. Amo sexta, porque amo sábado. Eu acho que eu inverti aquela lógica de refém. E isso é uma coisa do empreendedorismo. Eu posso montar minha agenda. Então, uma das coisas mais legais de você ter a sua empresa é você montar a agenda. Por que a gente não se permite montar a agenda que a gente quer? Tem tanto problema no empreendedorismo que você tem que olhar para as coisas boas e aproveitar. Então, segunda-feira de manhã, sempre falo, marca uma coisa que você ame fazer, porque a semana inteira ganha um boost, assim, ganha um sentido diferente, e o fim de semana ganha um significado muito revigorante. Então, essa é uma das coisas que eu comecei a montar e a entender, o que tem de bom no empreendedorismo, o que tem de bom em ser mulher, o que tem de maneira de viabilizar os meus papéis. Eu não vou perder meus papéis. Eu sou mãe de 3. Tá, vou dar conta. Não quero estar jogada às traças também, quero cuidar de mim. Tá. Quero estar bem de saúde, tá? Quero ser uma empresária, mas quero aprender. Tô sempre fazendo curso, sempre. Então, que curso? Quando? Como? Acho que se a gente começa a tornar a vida mais prática e se policiar para estar onde você está, sim, sem sofrimento, as coisas vão surtindo efeito. Não vou dizer que eu não surto, não vou dizer que tem dia que eu falo, pelo amor de Deus, assim, mas é buscar ter a vida um pouco mais leve. Apesar das pressões que a gente vive, que a tarefa, né, o desafio que a gente se coloca são grandes. Tentar contrapor mentalmente de ter uma vida leve, né? E com os caminhos para ter uma vida leve, né? É um pouco isso. Sem romantizar também. Sim. Eu medito todos os dias. Cara, eu tento meditar 3 anos, não consigo 3 minutos. 3 minutos sem pensar em nada, impossível. Mas eu encontrei, pelo menos de manhã, vou fazer meu spot. Às vezes meu marido, não, mas a gente precisa pagar. Eu não faço nada antes de cuidar de mim. Sabe aquela coisa, põe a máscara de oxigênio? Eu aprendi, porque a primeira coisa que eu faria num problema desse, eu poria no meu filho a máscara de oxigênio. É difícil você... Mas eu ponho em mim. Eu me alimento. Eu bebo a minha água para depois eu pensar o que eu tenho que fazer. Isso eu aprendi. Egoísta? Não. É uma questão de sobrevivência. Eu sou pilota da minha empresa. Se eu caio, é muito difícil a empresa ficar de pé. A agência não, hoje em dia, graças a Deus, a agência fica de pezinha. Mas as outras coisas, startup, precisa de você. E a gente mergulha num looping ali, querendo ser brilhante, não vai rolar. Não vai rolar. Mas a gente foi derivando aqui para um outro caminho. Eu queria voltar um pouco lá para a jornada
Então você começou numa economia real, empreendendo com assessoria, depois comunicação. E aí em 2014 você teve uma primeira experiência digital, que foi a Multitude. Bom, primeiro conta um pouco pra gente o que era a Multitude e aí depois eu aprofundo um pouco mais. Com alguns sócios, né, comecei a entender que havia um mercado que eu desconhecia, muito escalável, que era o mercado de SVA, de serviço de valor agregado, que podia embedar nas operadoras de celular conteúdo educativo. E eu comecei a me apaixonar por educação mesmo, por você entender. Eu amo conteúdo, sempre amei, sempre fui jornalista, sempre busquei entender que mensagem, que formato cada pessoa gosta de receber, sobre que assunto. Então, na hora que eu entendi que o celular era... Isso a gente está falando em 2013, né? Mas o celular já era o device do momento, já estava na mão de todo mundo. Imagina que legal você poder usar o teu tempo livre, o tempo de trajeto, para aprender alguma coisa que você gosta. Então eu comecei a desenvolver conteúdos e inglês, francês, alemão, mandarim, 14 idiomas, e depois eu comecei a linkar o que eu tinha aprendido na agência, que era celebridades, com influencers, né? Ninguém falava ainda influencers em 2013, mas eram influencers. E o que eles tinham, que a bagagem de audiência que eles podiam trazer, e sempre o conteúdo que eles levavam consigo. Então, Sabrina Sato, uma avalanche de seguidores, o que ela pode levar? Fitness. Mas ela não é personal trainer. Tá bom, qual que é o staff que faz ela ficar assim e como é que eu posso levar o staff dela pra galera que não tem poder aquisitivo pra comprar essas aulas? Então, fiz o fitness com a Sabrina Sato, receitas com o Rodrigo Hilbert, aí um projeto pra Ana Maria Braga, Palmirinha. Então, acabei virando essa pessoa que ajuda também as celebridades, ou não gosto de falar de celebridade, mas é o jeito de todo mundo entender, mas as pessoas ali que tem uma renca de audiência, a pensar que assunto elas têm, porque elas também falam que eu sirvo, né? Assim, pra que eu não quero ser a pessoa que só posta. Então eu comecei a ajudar essas pessoas a monetizar a audiência delas, a pensar qual que é o skill que elas têm para passar. Então a Multitude foi muito legal porque tinha 5,5 milhões de assinantes pagantes. Caramba. Em quanto tempo demorou para chegar em 5,5 milhões? Olha, o primeiro boost, que foi o inglês, que foi 1,5 milhão em 2 meses, um negócio assim que eu me assustei. Por que choram bancos digitais? Que hoje tem um monte de gente tentando chegar nesse número. É muito assustador. O poder das operadoras... de distribuição. De distribuição. Hoje a SVA eu tenho aplicativos ainda, né, nas operadoras, mas não é. Tenho 250 mil assinantes em um, tenho 25 mil em outro, e já é grande aplicativo. Sim. Mas não é mais aquela onda que a gente surfou. E foi de 2013 a 2015. Então foi muito legal, porque eu tinha sempre a agência que hoje é a PROS, pilotando ali, mas embaixo na agência, no andar de baixo, eu criei essa lógica de aqui eu vou incubar. Aqui vai ter sempre uma empresa que não é da economia real, que vai ser algo para escalar, porque você começa a gostar dessa coisa de escalar, impactar pessoas. Mas eu nunca perdi o gosto pelos meus clientes e por construção de reputação, lançamento de produtos, gestão de crise. Eu guardo isso, cuido disso até hoje, mas me deu muito esse apego por conteúdo escalável, por medir audiência. São vários KPIs novos, aquilo me desafiava. Então, me desafia até hoje. Entender a audiência, entender o poder do Insta, do Face, o poder do Telegram, o poder de criar um funil, de texto de copy. Tudo isso eu olhava e tentava entender como é que faz nos Estados Unidos, como é que faz na Europa, como é que eu faria aqui no Brasil, porque brasileiro é outro tipo de gente, né? Então, não adianta você pegar a lógica super agressiva dos Estados Unidos e trazer pra cá. A gente é mais arredio a esse tipo de coisa. Então, me seduzia muito essa coisa do entender o novo, que tem uma baita ligação com comunicação. Tanto que eu comecei a criar essa lógica de funis e inbound marketing para os meus clientes. Eu falei, se eu tô vendendo... Que aí depois veio a Alimentação da Nova Era, que foi a minha outra investida junto com a Lana Rocks, que é uma plataforma de alimentação vegana. Ensina as pessoas a veganizar. E para isso eu falei, como é que a gente acha essa audiência? Como é que a gente usa a audiência da Lana Rocks no Insta e cria
uma pessoa, uma embaixadora do tema, né? Uma pessoa sponsor do tema. Mas como você conciliava o andar de baixo, toda essa possibilidade de explosão, e daí você ia para o andar de cima, economia real, corporação, outros tempos, outras possibilidades? Não é um choque muito grande? E como você conciliava mentalmente essas realidades, que acho que é o desafio de todo mundo, assim. É um choque, mas cada uma tem uma dor e uma delícia, né? Lá na Prozas tinha estrutura. Então, um time sênior. Gente que eu conversava e falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que você acha? A pessoa vem com uma resposta. Eu tinha respostas. Eu era obrigada também a ter muitas respostas. Dani, o que eu falo? Dani, o que eu... Não, faz isso, faz aquilo. Aí, quando eu descia... Era, tipo, underground mesmo, assim. Eu sentava e fazia copy, eu fiz curso de copy. Então, eu começava a arregaçar. Lá na agência eu não escrevia mais. Eu olhava o release, batia o olho, tá, muda a linha 2 com a linha 3, manda. Volume, mas assim, estratégia, clientes sênior, grandes. A coisa de você começar o mês tendo folha pesada para pagar, mas também tendo receita garantida. Lá embaixo era, mundo hard, assim. E ao mesmo tempo tudo com muita velocidade. Qualquer mudança de ponteiro, eu já sentia, errei, acertei. Vamos fazer o lançamento, beleza. Sabe, todo mundo lá, varando noite, pensando, 1000 cartazes, 1000 charts, assim, 1000 planos. Deu errado, pivota. Então é muito legal você poder viver os dois mundos, e eu até hoje não sei qual que eu gosto mais, assim, não sei. Mas quando virou até 1 milhão e poucos de base, você conseguiu levar para 5 milhões. Sim. Então, quando virou 1 milhão, você já criou uma companhia. Criou ou não? A gente fala de startup e ela já ficou de pé, né? E daí, que ou não, demanda liderança e um pouco de processos estruturados, como você vivia em cima. Você conseguiu transpor rapidamente isso e fazer com que a empresa escalasse, ou foi outro desafio para ser digital? A empresa, como fica pequenininha, né? Startup, tipo, vamos dar a mão e faz um círculozinho de 3 pessoas, assim. É muito fácil tomar decisão, é muito rápido, tudo é fácil, tudo é rápido. Lá em cima, na agência, tudo era um consenso, tudo tinha que ter um plano, uma análise de cenários. Lá embaixo, assim, cara, hoje vamos pra direita. Deu certo? Continuar na direita. Deu errado? Vira pra esquerda. Então, acho que eu consegui transpor o que tinha de bom, mas se eu trouxesse a governança e a lentidão que eu precisava na agência, emperrava. E eu gosto dessa coisa, eu sou meio do caos. e eu sou aquela que fala, gente, não vamos perguntar, vamos fazer. Então, eu fui aprendendo que isso não serve, porque sem governança não dá. Mas na startup eu ousava fazer isso. Vamos, mas com base em quê? Na minha intuição. Vamos. E se der errado, o erro também não era caro. Sim. O erro só tem que ir rápido, né? Então, põe hoje a mídia ali, que eu tô achando que vai, mas você tem alguma ideia diferente? Eu sempre falava, você tem alguma ideia diferente? Porque essa é a minha ideia. Exatamente o que a gente fala. Segue o flow. E eu falava, não tenha medo de errar, gente. A gente põe ali, a gente põe R$1.000. Não tô falando, não vamos pôr 100 mil reais, vamos pôr R$1.000. Deu errado? Tá bom, amanhã eu ponho R$1.000 no outro e a gente vê. Deu certo? Põe 100 mil. Então, acho que o legal era isso, era poder brincar embaixo e aprender muito para levar para cima. Então, eu criei projetos com a lógica de inbound, que eu levei para a indústria de implantes dentários. Né? Porque você começa, sei lá, o cliente falava, eu não quero investir em anúncios nessa revista porque é uma revista muito old school, muito cara. Vamos criar a nossa própria lógica? Ele falou, como assim? Eu falei, a gente vai criar o nosso mailing de dentistas, a gente vai criar o nosso funil, a gente vai automatizar esse funil de mensagens e você nunca mais vai ficar refém de revista nenhuma. E a gente fez. Então hoje, e é só deixar prontinho, e a máquina toda pronta, automatizada, o mailing, o sistema, e aí eu saí. Mas deixei para eles um legado que a nossa empresa fez, que eu acho que, putz, é muito legal. E aí você junta os mundos, né? Você começa a ver o que tem de legal embaixo, o que tem de legal em cima. Mas você acha que os skills necessários para empreender em cima, a economia real, e embaixo são os mesmos, ou você teve que desenvolver novas habilidades?
acho que a natureza é a mesma, mas tem, assim, a propensão a risco embaixo, que nem meu sócio falava, não, vamos planejar e ver se puser isso, o que vai dar. Cara, tipo, não dá tempo. Lá embaixo, não vou planejar. Até porque eu não tenho tempo de planejar, então é muito difícil você explicar para uma pessoa do mundo real. É que eu não sei se eu sou do mundo real ou se eu sou... eu sou um carro elétrico. Eu não sei. Agora pensando. Então eu falava pra ele, não vamos. Mas lá em cima eu mudava até o tom, a velocidade, a calma, a fala. E lá embaixo eu me sentia startupeira de 20 anos, assim, vamos, flow. Mas com um pouco mais de discernimento, galera. Tipo, vamos até aqui. Então, eu não era também uma pessoa desenfreada, porque eu já tinha perdido... Já perdi muito dinheiro, né? A gente conta os louros, né? Mas várias coisas não dão certo nesse caminho. Sim. Mas acho que essa lógica de transformar a parte de baixo numa investida escalável me manteve e me mantém até hoje muito, muito turbinado, assim. Acho que faz sentido. Desses erros, que aprendizados que você levou para a parte de baixo, para digital, para os novos negócios? Acho que formalizar as relações, alinhar os entendimentos. Eu sempre fui uma pessoa de mepabá, né? Meia palavra basta. Vamos shake hands, tá tudo certo. Eu confio demais nas pessoas. E não que eu vou parar de confiar, mas hoje em dia eu já tomei tanto na cabeça que eu sou mais esperta na formalização. Então, um e-mail bem escrito e tá tudo bem. Mas eu não dou mais os passos acreditando. Antes eu falava assim, a gente anda e o chão vem. Sim. Só que às vezes o chão não vem. E aí a coisa é feia. Então, acho que o meu maior aprendizado que eu trouxe para baixo a pior decisão é aquela que a gente não toma. Então eu tomo, erro, mas tomo. E formalizar os combinados, alinhar as expectativas de qualquer relação, funcionário, qualquer relação de pessoas, assim, pessoais. Então, o que você espera de mim? O que eu posso esperar de você? Perder não é perder. Investir tempo nesse tipo de discussão que a gente acha que é desperdício, né? Sim. Então, vamos sentar? Pode ser num bar, pode ser numa mesa de reunião, mas escrever, ler, assinar, tá certo assim? Você tá de acordo? É isso? A gente quer chegar aonde? Então, eu acho que as pessoas perdem muito dinheiro e muitas horas de sono e muita saúde. Sim. Por não alinhar expectativas. E isso é uma coisa que eu aprendi na economia real, com os meus clientes e com os meus funcionários e com os meus sócios, e eu trouxe, nem que a gente faça um WhatsApp, mas hoje basta um WhatsApp. Então eu faço, conforme conversamos agora na mesa, estamos de acordo que seguiremos esse caminho e que daqui a 2 meses sentaremos para... Aí as pessoas às vezes olham e falam, aquela louca acabou de me WhatsApp formalizar. conforme começa a... Eu falo, mas é assim, tipo, eu sou louca, mas eu já também tô gato escaldado, né? Aqui a gente chama isso de governança da largada. A gente não só registra e documenta, mas a gente senta de novo para recombinar. Acho que esse é o ponto que você sentiu que... Porque é normal, né? No ambiente que a gente está, muda muito. E a gente, na verdade, está setado para mudar. Então, a gente refazer as combinações, sempre que, pelo menos, algum dos lados achar que é saudável, pelo menos sentar para conversar, é governança. É governança. É que as pessoas acham que governança é coisa de comitê, de grandes companhias, de capital aberto e tal. E assim, é um alinhamento, é formalizar. Então, eu fiz um pós-MBA em governança, né? E eu fui fazer porque eu senti falta. Eu não sou uma pessoa de governança, sou uma pessoa de olho no olho e bora fazer.
Então, acho que tem um pouco disso. Mas até pensando também, acho que ter esses dois lados do empreendedorismo tradicional e do clássico, né? E do digital, é muito bom pra gente, assim, como ser humano. Não sei se eu recomendo que todo mundo faça isso. Não só empreenda, mas aí faça os dois. É isso que você está recomendando. Monta uma startup e abre um restaurante também. É bem louco. Mas eu acho que é você poder, sabe, ser mais sério e sólido, mas ao mesmo tempo não perder o dedo no pulso do mercado, saber o que tem de novo, não só a ansiedade de aprender, mas a necessidade de entender o que vem por aí, quais as novas tecnologias, o que se fala hoje, o que se faz hoje. Então, você se obriga e você leva uma coisa para outra. Então, você traz um pouco da maturidade do business tradicional para a startup, você leva essa jovialidade e a propensão ao risco para cima. Então, acho que é um trânsito de coisas muito legais. Se você puder, não fazer tráfego de coisas ruins, mas se puder fazer um flow de aprendizados, eu acho que é muito gostoso. E às vezes tem um dia que você acorda com o saco cheio de um. E você fala, cara, hoje eu vou pôr a minha energia no outro. Aí você acorda com o saco cheio do outro. É porque as velocidades são diferentes, né? A intensidade e as velocidades são diferentes. Você não acha? E um pouco o objetivo também, né? No digital é muito crescimento e velocidade. Sim. E o outro é crescimento, mas com estabilidade. Na verdade, a rentabilidade e a geração de caixa são elementos muito presentes no dia a dia. Né? E o outro é crescimento e velocidade. Então, são drivers... O sonho é que pudesse conciliar. Mesclar os dois, né? Que eu acho que a startup evoluída, ainda vou chegar nesse... Esse eu tecnologia. Esse eu ainda não vivi. Assim, uma empresa de tecnologia sólida, que tem diretoria e não sei o quê. Então, ontem mesmo eu estava na agência e uma das minhas diretoras me ouviu fazendo uma reunião de micromanagement, assim, porque sou idiota. Aí eu tava lá, gerenciando post e tal, e ela falou, Dani, eu não acredito que você tá fazendo isso. Aí eu falei, eu faço isso aqui. Aqui, nesse andar eu faço isso. Aí ela olhou assim pra mim, não sei o que ela pensou, mas acho que ela, de um lado, deve ser frustrante pra ela falar, mas eu tenho um prazer. Tipo, eu escrevo legenda de post todo dia. Eu escrevo legenda de post todo dia. E eu quero que seja assim, quero que tenha o meu tom, né, no meu business novo agora. Então, enquanto ele não tiver tração, eu quero me divertir fazendo aquilo. Me sinto viva escrevendo. Me sinto dependente também. Porque não tem um dia que eu não tenho que escrever. Mas me sinto, sei lá, com o dedo no pulso, tentando ver que rumo vai tomar o negócio. Isso é muito gostoso. Poderia estar lá, como dizem os amigos, jogando tênis, cuidando das crianças, já que a agência tá num momento mais tranquilo, mas é sei lá, é um bichinho que pega a gente que fala, qual que é o próximo? Qual que é o próximo negócio? Qual que é o próximo negócio? E acho que ouvindo você contando, você já teve muito do que é o MVP hoje. Porque você não foi, eu vou montar aqui a agência e depois eu vou atrás de cliente. Não, eu vi uma dor, o cliente me pediu, não sei fazer, mas vou começar a fazer. E com os empreendedores, tanto do mundo real quanto do mundo digital que você viveu junto, você percebe uma diferença entre eles? O pessoal que empreendeu com você na construção da agência e agora nos negócios digitais? Eu percebo os perfis diferentes, percebo ansiedades diferentes, momentos de vida diferentes, o medo diferente também. Mas vejo pessoas que eu falo, puta, o cara tá na economia real, devia tá na outra, ou gente que tá na outra, mas não tem a vocação para estar na economia digital e deveria estar no emprego mesmo clássico, porque o mundo não é só para empreendedor. Então, a gente que é empreendedor e acha fantástico, a gente acha que todo mundo tem que achar fantástico. E eu demorei muito para entender isso. Eu falo, cara, às vezes eu falo até pro meu marido, ele fala, não, quero empreender. Eu falo, meu, você tá muito feliz, tipo, você nasceu para ser executivo, para dormir, tem dor de dono, tem uma baita mentalidade empreendedora.
tem tudo, sofre, não desliga, não joga a caneta e sai de férias, sofre, mas é diferente. Sofrer com o seu, ele já viu quantas noites eu fico sem dormir pensando realmente, cara, como é que eu vou achar uma saída para esse negócio? Porque não, é solitário. Empreender é muito solitário. Não adianta. E não é para qualquer um. Assim, viver essa solidão das decisões. Você tá cercado de gente. O dia inteiro eu tô cercada de pessoas. Eu olho minha agenda. Quer um café comigo? Não tenho buraquinho de café. Só que, no fundo, você tá sozinho para tomar suas decisões. E isso eu tô treinando lá desde os 16 anos. E aprendendo. Porque eu era uma pessoa que odiava falar, que odiava competir, tinha dor de barriga, tinha febre. E, cara, hoje eu amo. Tem torneio? Eu falo, eba, torneio. Tem palestra? Eu falo, eba, palestra. Então, a gente aprende tudo nessa vida. Acho que eu sou uma prova viva de que dá para transformar medo em sei lá, em habilidade mesmo. Medo em desejo, sabe? É uma loucura, assim. Mas tudo dá para aprender. Acho que... E hoje tem uma... Não sei se é só o fenômeno das redes sociais ou esse negócio que você falou das pessoas só contam os louros, mas tem uma... Não sei se é uma valorização a palavra, mas tem esse negócio de empreender. Todo mundo falando que tem que empreender, que todo mundo pode empreender. Empreendedor de palco, né? Que a gente fala. Tem muito de empreendedor de palco. E acho que é um pouco disso, né? Não é pra todo mundo e não tem problema. Não tem problema. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Exato. Não é pra todo mundo mesmo. Tanto que depois eu criei o Aladas, que é a plataforma de empreendedorismo feminino, e eu começo pelo autoconhecimento. Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não ensinam. Vamos ver se é pra você mesmo? Eu até falo, se você chegar na aula tal e perceber que não é pra você, pega o dinheiro de volta e não começa. Aproveitando que você entrou, conta um pouco pra gente do Aladas, que é um projeto. Quando eu voltei a poder trabalhar com educação, depois da saída da Multitude, eu falei, cara, qual seria o tema que me inspira e com o qual eu posso deixar um legado mesmo, né? Posso inspirar outras pessoas também, porque tem que me inspirar e fazer essa cadeia de conhecimento. E eu pensei muito no empreendedorismo feminino. Nunca tinha me tocado, como eu disse, nunca foi um problema, nunca senti ser um problema o fato de ser mulher. Mas eu vi que para muitas pessoas E que se para um brasileiro, a gente é brasileiro, a gente é guerreiro, porque empreender no Brasil é dose. E quando a gente é mulher, tem alguns fatores que tornam isso mais difícil. Eu fui investigar com a veia jornalística e eu entendi algumas coisas, né? Então, a carga do cuidado, né? São 581 horas a mais no ano dedicadas a cuidar da família, cuidar da casa. É hora pra caramba, são 68 dias de trabalho, se a gente for pensar. Dificuldade de conseguir financiamento no banco, a falta de confiança na gente, né? A autoconfiança. Então, essa falta de coragem de pegar e falar, eu vou pegar esse business, tive essa ideia, eu vou transformar essa ideia em negócio. Então, alguns fatores e muitos outros, o ambiente não é acolhedor, a gente não foi criada, a gente nasceu com a boneca na mão, a gente não nasceu com skate, correndo risco, velocidade, subindo em árvore. Então, eu fui olhar muito para isso e pensei, esse é um território que eu gostaria de contribuir. Gostaria de encorajar outras mulheres a empreender, gostaria de capacitar mulheres e fui olhar muito pro lado de soft skills, além de hard skills. Então, acho que fazer um overview de finanças, de tudo aquilo que eu gabaritei nos erros, todos os erros, isso é fácil. Fácil não, mas tem muito lugar. Se olhar no YouTube, você vai achar. Mas soft skills, eu acho que foram o meu grande diferencial e são o grande diferencial de todas as pessoas que eu admiro. E é difícil achar uma aula boa de como é que você faz networking de valor, né? Como é que você de fato desenvolve a sua resiliência? Como é que você melhora a sua capacidade de comunicação? Como é que você lidera de uma forma mais inspiradora pessoas multidisciplinares, pessoas diversas? Como é que você cria um ambiente seguro de gestão na sua empresa para inovação? Então, são vários skills que no fundo a maternidade ensina muito a gente também. Resolver problemas complexos. Cara, todo dia é um problema complexo lá em casa, eu acho. Mediação de conflitos.
você tem mais de um filho, você media conflitos. Então, eu fui olhar muito para esse lado e acabei criando o Aladas, que é um movimento para trazer toda essa capacitação para mulheres e me realiza muito. Mas hoje é a startup na qual eu desço, arregaço as mangas, escrevo e filmo, e gravo e faço reunião o dia inteiro tentando criar conexões, aproveitar conexões que eu já tenho também no mundo B2B e trazer, porque eu acho que é uma causa, e acho que todo CEO tem que ser meio ativista. Sim. Não basta só trazer resultado financeiro, não basta liderar pessoas. Todo CEO tem que ser um pouco ativista, então encontra a sua causa. E eu sempre falava isso para os meus clientes, de repente eu falei, também sou CEO, preciso encontrar essa causa. Eu sempre tive essa causa dentro de mim, talvez eu não tivesse entendido ela, e na hora que eu comecei a pensar qual é a minha causa, já que eu sou CEO da minha empresa, e eu achei essa. E é nela que eu tenho mergulhado aí essas noites todas, mas com muito prazer. Acho que quando você encontra também essa causa, sábados e domingos viram, vou buscar referência, vou estudar esses temas, estudar soft skills, nunca é demais. Sim, e que dica então você dá para os CEOs, para líderes, empreendedores, para a gente criar um ambiente mais inclusivo, na prática? A gente fala, né, que não adianta só ter mulheres ali por perto, ou ter, seja lá, raça, todas as diversidades que a gente coloca, mas, chama pra dançar mesmo, sabe? Dá espaço pra dançar. Conversa, tenta entender, porque a diversidade ela é complicada, dá trabalho. Sim. Você conversar com uma pessoa que tem um repertório diferente do seu, que claramente vai ter uma opinião diferente da sua, a gente tende, principalmente nos mercados mais masculinos, a gente tende a trazer as pessoas que são iguais a nós, porque a gente tende a achar que esse é um modelo ideal, a gente tende a buscar o parecido, é do ser humano, não é maldade. Então na hora que você está numa seleção, você fala, fulano é mó legal, ele conhece Beltrano, ele veio da mesma escola que eu, e vai buscar o diferente. A diferente, ou alguém que veio, eu não tô falando só em mulher não, alguém que tem uma natureza diferente, que veio de outro lugar, que já bebeu água em outros lagos, sabe? Alguém que viajou o mundo e lidar com e tem a paciência de lidar com a diversidade, porque a diversidade ela traz ela parece, né, que ela demora a tomada de decisão, justamente porque você começa a olhar e fala, nunca tinha pensado nisso, mas eu nunca tinha pensado nisso, é libertador também. Do mesmo jeito que ele é desafiador, né? Porque você vai falar, cara, como é que uma pessoa pensa assim? Mas que legal que uma pessoa pensa assim. Então, eu diria isso. Eu acho que para os CEOs abrir um real espaço para o diferente, mas não é só abrir um espaço, é chamar para dançar, é falar, me dá a sua opinião. É dar voz numa mesa de reunião e falar, e você, o que você pensa? Por mais que a pessoa fique quieta, porque ela tá achando aquilo tudo esquisito. A pessoa que é diferente, ela não consegue nem entender como é que tá todo mundo indo para a esquerda se para ela a direita é tão óbvia. Então pergunta, e você? O que você acha? Sabe, abrir um ambiente seguro de opinião, do diferente aparecer, de poder mostrar. Mas ao mesmo tempo da autonomia e muitas vezes liderança para esse diferente. Sim. Exato, acho que já contratou? Porque o primeiro passo é contratar e não vai bater na porta, tem que ir procurar proativamente, assim como tem um movimento lá para mulheres em conselho, as pessoas falam, Dani, não tem mulher para conselho. Nossa, tá cheio de mulher extremamente capaz, formada, estudada, preparada, pronta. Você quer que eu te dê um cardápio de mulheres aqui para você ver? Você vai se assustar com o quão preparadas essas mulheres estão. Então, a primeira coisa que a gente fala é não tem, não achei, não bate na sua porta. Até porque as mulheres, elas são menos agressivas nesse sentido. Não vão te ligar falando, olha, se você estiver criando um conselho de administração, por favor, considere meu nome. Não vai rolar isso, gente. Então, vai atrás, busque a diversidade, abra. E outro conselho que eu dou é seja um pouco ativista mesmo. Visite sua alma e ver que causa me conecta. Alguma coisa tem que tirar você da zona de conforto. Pode ser a fome, a crise hídrica, a África, a equidade de gênero, a equidade de raça, mas
o mundo, pelas instituições governamentais, não vai se resolver. O Brasil, principalmente, não vai ser um país melhor enquanto a gente não começar a arregaçar as mangas, tomar opinião. As pessoas querem marcas que tenham opinião, que adotem partido, sabe? Sim. Não tô falando em político, pelo amor de Deus. Mas tô falando não ficar em cima do muro. Assumir posição e... As pessoas hoje, as próximas gerações principalmente, né? A geração Z, compra de marcas que tenham opinião e que declarem sua opinião. Então, trabalhar com comunicação hoje ficou bem mais complexo, eu diria. Mas está muito próximo aquele, né, o nosso dia a dia de risco, né? Porque quando você toma posição, você assume o risco que uma parte você vai perder. E isso eu falo, você nunca mais vai ser uma unanimidade. Se você não estiver deixando alguém irritado, você não está fazendo seu trabalho. Ou ter hater, né? E faz parte do... Não está fazendo seu trabalho, porque você não está tendo opinião. Sim. Então a gente, sei lá, Luiz Helena Trajano é uma unanimidade? Eu sou fã dela. Por quê? Porque eu acho que ela é uma mulher forte, potente, atualizada. Ela está em várias esferas. Ela luta pela vacina, ela faz tanta... Tem 10 dela, né? Tem 10 dela. E se você ligar e pedir uma live, eu pedi no Aladas, quando o Aladas tinha 5 dias. Ela me deu esse tempo para conversar. Eu acho impressionante, viu? Outro dia uma da Poli, que tinha também pouquíssima gente, o negócio tinha acabado de começar e ela é impressionante. Ela é acessível, genuína. Então, ela é, se perguntar uma referência para mim, ela é uma referência para mim, assim, hoje em dia. Não só pelo lado empreendedor, mas pela autonomia que ela dá para as pessoas, pelo quão antenada ela tá e por quanto ela se desdobra para que os outros consigam fazer os seus papéis também. Eu acho... E pela consciência social que ela tem, de não adianta ser CEO, tem que ser ativista. Vou fazer minha parte e não vou sossegar enquanto esse país não for um país melhor, porque não há negócio que performe num país que não performa. Sim. Então, acho que essa noção de civilidade também torna ela uma mulher muito, muito poderosa. Sabe? Mas até fazendo paralelo com os teus negócios, né? A gente sabe que a liderança da Prós e dos seus negócios é diversa, bastante inclusiva. Então, na prática, assim, o que você sente que é um diferencial do teu negócio por ter liderança diversa e inclusiva? Assim, se você puder contar pra gente alguns casos reais, para o pessoal entender o que muda no dia a dia, de verdade. Deixa eu pensar o que muda, né? Porque assim, no Aladas a gente é muita mulher. É muita mulher. Tá faltando diversidade. Tem um homem. Então, tá faltando... Já nos oferecemos algumas vezes, reforçamos... Eu tenho vocês aí. É verdade. Mas eu tenho no Aladas os meus aliados. Sim. Meus aliados dos Aladas. Que assim, até pergunta às vezes, como é que você vê isso? Porque eu me preocupo também. Não adianta... Eu falo, não dá pra gente transformar... sem criar uma ponte, né? Sem criar essa ponte de conversa. Então eu sempre pergunto, essa ponte tá funcionando pra você? Tipo, você pegaria essa ponte de lá pra cá? Sim. Porque não há clube da luzinha que conecte na mente de um homem e fala, abre espaço pra gente. Não é dando soco, não é dando murro em ponta de faca. É realmente construindo uma ponte falando, você entende que a sociedade pode ser melhor? Você entende que tem espaço pra todo mundo brilhar? Você entende que se eu abro um negócio, eu não tô tirando o negócio de vocês, assim? Você entende que se eu faltar um pouco em casa, você pode me dar uma cobertura? Então, são vários você entende. Sim. E isso requer uma conversa, porque se não houver essa troca, eu não acredito em transformação social alguma. Então, vou fazer um evento no Estadão, no Dia do Empreendedorismo Feminino, e ele chama o voo delas, transformação de todos. Então, é uma transformação coletiva na hora que a gente abre espaço, seja quem for a gente, né? Sim. Mulher, homem, porque mulher também, às vezes sobe e não puxa pra cima. Gosta de reinar solo no ambiente. Então, puxa outra. Você subiu? Encontrou seu espaço? Puxa. Então, acho que é um pouco disso, né? Você tá com 10 mil convites pra diretoria, pra conselho, não fica abraçando você, puxa alguém, dá para alguém essa vaga, porque não existe só você. Então acho que é um pouco disso. Mas lá na agência que tem mais diversidade, eu tenho visto muito essa questão do ouvir, a escutativa. Eu sempre fui uma pessoa de tomar decisão e com nenhum trator, assim. E a diversidade real, ela te obriga a ter uma escutativa. Pega um tempo para pensar. E outra, pergunta. Porque às vezes a gente não pergunta, a gente
a gente pressupõe muito as coisas. E a diversidade, ela tem uma riqueza que a gente acaba não aproveitando se a gente não perguntar. O que você acha? Sim. Você concorda? Mas não é o que você acha, tipo, que a pessoa se acua. Sim ou não, né? Fala aí. A pessoa se acua e ela fala, claro que eu concordo. Chefe, como né? Você faria? Né? Aquela pergunta mais consultiva mesmo, mais aberta. Como você faria para solucionar o problema dessa xícara, não sei o que. A pessoa se sentir à vontade, então, criar esse cenário de real interesse pelo outro. Acho que a gente percebeu isso na pandemia, né? Ontem eu estava com os meus diretores todos e eu falei, cara, eu queria saber como vocês estão. Sabe, uma reunião de 2h30, 3, em que a pauta são vocês. Como vocês estão? O que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? O que a gente pode criar em termos de rituais de gestão, em termos de ambiente, em termos de políticas, para que processos, para que a nossa relação seja de mais fluidez, que seja mais aberta. O que vocês têm? E leva muito empatia, né? Você está construindo empatia na veia, né? A gente acha às vezes que isso é perda de tempo. E ontem para mim foi uma lição de empatia, mas de vulnerabilidade também, de falar, cara, a gente entrou num flow de resultado, de pressão, resultado, tá bom, a gente conquistou o resultado, tá, um lindo ano, mas o que a gente pode fazer para além do resultado, não é que a gente vai abrir mão, né, mas para além do resultado, o ano que vem ser mais gostoso para todo mundo, ser mais leve, menos pressão, porque pressão tem, então sim. O que eu posso fazer? Então, acho que se os gestores... Isso é uma coisa muito feminina. Não vejo muitos CEOs homens. Eu conheço vários com alma mais feminina que a minha. Mas como é que você desce de um pedestal e se coloca numa posição de perguntar? E aí o outro se conecta mais com você também, entende que você é só um ser humano tentando acertar. E que todas as críticas que eles me trouxeram ou falaram, porque sempre tem... eles mesmos percebem na intenção de acertar. Mas a gente erra. Só que quando você não cria esse ambiente de confiança, tudo que você fizer vai estar errado. Então, eu acho que esse é um outro ensinamento também que eu aprendi e que eu indico, sabe? Se colocar num lugar de coworker mesmo e falar, como você faria? O que está errado em mim? Mas sabe que isso, assim, além de liderança, né, que faz muito parte do desafio também de empreender, né? O empreendedor é um líder no território que ele está. Faz parte hoje em dia do playbook que a gente fala de construção de produtos, né? Quando você está construindo um produto, você tem que sentar, interagir com o público que você está querendo resolver, com quem você está querendo resolver o problema, e criar uma empatia real, entender, viver o problema, para daí ir para casa e construir a solução, ou às vezes, muitas vezes, construir junto, né? Faz parte... Humildade de pedir um feedback, né? De viver a jornada do cliente. Aqui a gente fala muito de humildade intelectual, né? Porque fala muito, assim, o pessoal de tecnologia tem muita formação ou tem um domínio de conhecimento muito sólido e não obrigatoriamente isso é que vai resolver o problema. Muitas vezes são outras coisas que vai resolver o problema, é uma forma só de embalar o produto ou de apresentar. E que é empatia, você trocando de forma rápida, que é aí que vem a solução, aí que surge grandes produtos, na verdade, né? E então tá muito ligado não só à liderança dessa questão de empatia, mas muito ligado ao nosso... Acho que a gente perdeu o hábito, o tempo. A gente acha que ouvir os outros, sei lá, às vezes escutar a história de alguém. Sim. Quantos erros aquela história pode te economizar? E a gente fala assim, não, mas eu não tenho tempo para isso. Então, a questão de ter tempo também. É que nem ter tempo de networking. Tem gente que fala, eu não tenho tempo para conhecer gente. Eu falo, bom, então você tem um problema, porque conhecer gente é um puta talho, né? É um puta... É uma inspiração, é uma solução para um problema que você talvez levasse 3, 4 meses ou uma vida para solucionar. Mentoria. Eu tenho uma plataforma de mentoria aí. O que você não tem, Dani? Eu não tenho um monte de coisa. Não, a Mentorella, né? Tem que fazer um merchan. A Mentorella é a minha plataforma de mentoria para
para mulheres. E a mentorela é assim, as pessoas têm vergonha. Marca a hora. Os mentores ficam ávidos. Ninguém marcou comigo essa semana. E as mulheres, tô morrendo de vergonha de marcar com o CEO da Marisa para falar de não sei o quê, ou com o Júlio Pina, investidor. Falo, gente, marca, eles estão loucos para falar com vocês. Então, o que eu tento fazer é o matching ali da galera e falar, vai, porque a gente tem vergonha. Eu penei de vergonha de mostrar minhas dúvidas. E você não sabe o prazer que dá. Bom, vocês sabem porque fiz mentoria com vocês. Eu peço, né? Eu peço, mas eu peço hoje em dia. E acho que tem o maior prazer de dar e trocar, né? Porque na verdade é uma troca, né? É uma troca, mas pra mim, assim, uma pessoa que não conhece, as pessoas falam assim, mas ele não conhece meu negócio, vai demorar pra me ajudar. Não demora. Até porque o olhar é não viciado, tá de fora e vai trazer pra você um olhar que você também não tem. Sim. Então, a mentoria eu acho que é um ponto fundamental. Buscar, não precisa ser mentoria profissional, paga, gratuita. Bom, o pessoal já tá me chamando aqui, que a gente tá indo pro tempo. Eu queria fazer mais 2 perguntas só. Primeiro, pra você, o que é ter sucesso ao empreender? É fazer valer a minha dedicação e o meu risco. É ter o sentimento de dever cumprido, sabe? Aquela recompensa de que todas as minhas borboletas na barriga estão valendo a pena e sentir que eu estou impactando positivamente pessoas, clientes, funcionários, sabe? Acho que é isso, assim, sentir que vale a pena. E o que a Dani de hoje, com a experiência que você tem, falaria pra Dani lá do começo da sua jornada? Acho que eu diria... Vai que vai dar certo. Meu Deus, todo mundo dá mesmo. Mas vai um pouco mais devagar. Essa foi boa, né? Acho que eu diria isso. E acho que também cerque-se das pessoas certas para ir mais longe, assim, gaste mais tempo, invista mais tempo escolhendo quem vai estar na trincheira com você, porque eu acho que a trincheira diz muito sobre a gente, mais do que a guerra mesmo. É uma guerra, mas cuide mais da trincheira. Acho que eu cuidei. Acho que eu tenho boas pessoas comigo na trincheira, mas é menos sobre a gente, é menos sobre ir sozinho, é mais sobre a trincheira. Bom, depois dessa aula. Cara, Dani, muito obrigado por estar aqui, por fazer parte, por dividir sua história de maneira tão aberta. Antes da gente encerrar, quem quiser encontrar Aladas, Alimentação da Nova Era, Mentorela, onde que encontra? A próxima. Nossa, onde que encontra tudo isso que a gente falou aqui? Cada um seu. Vai estar na descrição, os links vão estar na descrição. Que link para Aladas, para Mentorela, para Pros, para Alimentação da Nova Era. Se eu esqueci alguma coisa, depois você me avisa. Gente, por hoje é isso. Dani, muito obrigado de novo. Obrigada a vocês. Obrigada pelo papo. Dani, obrigado também. O projeto inteiro, a Ju tá me lembrando aqui dos links. Não, e quem também vai vir? Verdade, esqueci de uma coisa importante. Quem você acha que seria muito legal estar nessa cadeira aqui pra gente conversar também? A Luiz Helena Trajano! Vamos chamar, com a sua ajuda. Pô, seria sensacional. Não, e tem uma... a Camila Salek. Legal. Acho que é uma pessoa muito, muito inspiradora também para conversar sobre empreendedorismo. Mulher corajosa também. Muito bom. Pô, legal, sensacional. A gente vai atrás, então. Eu falo Ju o tempo inteiro. A Ju é a nossa snack lover aqui, que cuida de tudo da snack, que tá aqui por trás organizando tudo. Gente, lembrando que esse episódio faz parte do Projeto Venture, que busca contar a história do empreendedorismo digital no Brasil e fazendo uma comparação, o que mudou no perfil do empreendedor digital e como ele é diferente em alguns aspectos do empreendedor real e também o que ele é igual ao empreendedor da economia real. Então, o projeto inteiro vai estar nos links, tanto lá na Fisher quanto na Snack. Acompanhem. Mais uma vez, Dani, obrigado. Obrigada. Dani, obrigado. A gente se vê na próxima. Obrigada aos dois. Valeu. Valeu, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.